Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos ver o tópico 8, né, correio eletrônico. E aqui estamos na aula 4, relacionado à segurança no uso de correio eletrônico. O nosso conteúdo de hoje vai ser, segurança no uso de correio eletrônico e a resolução de questão. Então, uma pequena introdução do que é o correio eletrônico, né? O correio eletrônico, mais conhecido como e-mail, é uma das ferramentas de manutenção mais utilizadas no mundo. Ele permite o envio e o recebimento de mensagens instantâneas entre pessoas e empresas, podendo incluir textos, imagens, documentos e outros anexos. Então, o que torna o e-mail um alvo? Então, o e-mail, como mencionei no slide anterior, ele é bastante utilizado, tá? Então, são milhões de pessoas utilizando o e-mail. Então, o que acontece? Por essa facilidade em relação a esse e-mail, a falsificação também se torna fácil, tá? Então, vamos dar um exemplo disso. Então, os golpistas, eles criam endereços de e-mail muito parecidos com o de empresas reais. Então, se vocês não prestarem atenção no seu e-mail, no e-mail, né, que você vai estar recebendo, corre bastante risco. Um ponto faz diferença, uma underline, né, que é aquele risquinho, faz diferença. Uma letra faltando ou a mais faz diferença total no e-mail. Então, todo e-mail ele é único. Então, se você tem ali um e-mail de uma empresa, tem lá no site, tem um e-mail. Esse e-mail ele é único. Então, não vai ter outros e-mails dessa empresa, somente aquela que o perfil da empresa disponibiliza. Só que alguns golpistas acabam utilizando, né, desse endereço e adicionando coisas ali pequenas para poder enganar o cliente. Então, tem aqui a parte, né, em relação ao grande alcance, né? Porque o e-mail, são milhares, milhões de pessoas utilizando. Então, infelizmente, tem pessoas maldosas que utilizam, né, essa ferramenta de uma forma maliciosa. Então, aqui tem a confiança inerente, né? Que é porque muitos usuários confiam, né, automaticamente em e-mails vindos de colegas de trabalho ou endereços internos da empresa, como eu mencionei antes, em relação a e-mails do banco. Então, só um ponto em relação ao e-mail original faz total diferença. Então, é muito importante ter esse cuidado, essa verificação em relação aos recebimentos de e-mail. Então, por que o e-mail requer cuidados? É justamente por ele ser popular, tá? Então, por ele ser popular, ele também é um dos meios mais visados para golpes e fraudes. Então, mensagens falsas, vírus, tentativas de roubos de informações pessoais, podem chegar por meio de um e-mail sem que você perceba. Então, a gente tem phishing, né? O phishing, ele é conhecido pela arte de enganar, tá? Eles são e-mails fraudados, disfarçados de formas confiantes e aí roubam as informações. Aqui eu vou dar alguns exemplos dele, tá? Que é, por exemplo, se você tá ali no seu e-mail e chega esse tipo de mensagem, fazendo com que haja ali uma preocupação, né, de quem está recebendo e automaticamente a pessoa vai tentar resolver essa situação. Então, esses e-mails maliciosos acabam fazendo com que tenhamos pressa em resolver isso. E essa pressa, essa resolução é por meio desse próprio e-mail. Então, a maioria das vezes chegam
dessa forma, né? Os inícios dos e-mails. Sua conta foi corrompida, clique aqui para redefinir sua senha. Ou então, você ganhou um prêmio, clique aqui para resgatá-lo. E tem esse, que é bastante impactante, né? Urgente, problemas com sua fatura. Todos esses inícios aí são muito utilizados de forma maliciosa, tá? Em relação a contas de banco e diversas outras informações, ou até mesmo um comercialzinho mesmo de algum produto. Olha, você ganhou tal produto. Clique aqui que você vai receber esse produto. Então, tem que ter cuidado com esses tipos de phishing, tá? Então, os sinais de alerta, né, de identificação de um phishing verifique, né, o endereço do remetente, as gramáticas e links, tá? Então, desconfie de urgência e ameaças. Então, o slide anterior, né, a gente mostrou aqui em relação a chamada de urgência, né, que eles costumam colocar nos e-mails para que a pessoa vá tentar resolver urgentemente ali naquela conversa. Então, verificar o endereço do remetente, né, a atenção, a gramática e a ortografia, desconfiar de links e anexos, sendo que você não tinha nada para receber, então é bom desconfiar e verificar tudo direitinho em relação a urgências e ameaças. Aqui a gente tem os principais ameaças virtuais no correio eletrônico. A gente tem o malware, tá, gente? Malware. Gente, é importante lembrar, tá, que essas informações que estou passando, elas são muito importantes em concursos públicos em relação a essas ameaças que ocorrem com frequência, tá? Então, todos os dias pode ocorrer de você estar recebendo ali e-mails maliciosos. Em relação a concurso, tem muitas questões relacionadas a isso, a essa segurança. Então, temos aqui alguns exemplos, né, que é em relação a vírus, né? O que é esse vírus? O vírus é um programa malicioso que se anexa a arquivos legítimos e se espalha quando o arquivo é executado. Como ele age? Ele se aplica ao abrir ou executar arquivos contaminados e pode danificar ou apagar dados. Um exemplo é um vírus escondido ali em um documento do Word que, ao ser aberto, infecta o computador e os arquivos. Temos aqui os Trojans, né, que são cavalos de Troia. O que ele é? Ele é um malware, né, disfarçado de programa legítimo que engana o usuário para que ele mesmo o instale. Como ele age? Abre portas para invasores, roubar senhas, instalar outros malwares, né, ou espionar atividades do computador. Um exemplo seria um programa que promete acelerar o computador, mas na verdade instala, né, alguns tipos de vírus. Então, tem que ter cuidado em relação a isso. E quando vocês forem baixar alguma coisa na web, é sempre importante verificar o que você está baixando. Por quê? Pode acontecer de você baixar, ir lá para baixar uma informação, só que quando você baixa ela, você está baixando diversas outras, porque você só confirma. Então, é importante ter essa atenção. Então, aqui a gente tem uma questão, vamos resolver essa questão aqui. O uso do correio eletrônico é essencial para a comunicação profissional. Qual a alternativa descreve corretamente uma prática segura ao utilizar o e-mail? Temos aqui a alternativa A. Evitar abrir anexos de remetentes desconhecidos para evitar infecções por malwares.
Essa aqui é a alternativa certa, tá, gente? Mas vamos ver aqui porque as outras não estão corretas. Temos aqui a letra B, utilizar sempre a mesma senha para todos os e-mails, facilitando o acesso. Tá errado. Se vocês puderem, com frequência, estar mudando o e-mail, é melhor, tá? É importante sempre estar atualizando essas senhas. Letra C. Permitir que aplicativos terceiros leiam automaticamente suas mensagens sem revisão. Também não, tá? Isso não pode ocorrer. Tem que ter esse cuidado. Caso ocorra esse acesso, você vai estar vulnerável a perder ali suas informações serem invadidas. Compartilhar seu endereço de e-mail pessoais em sites públicos para facilitar contatos. Também não, tá, gente? Não é uma prática segura. Então, a nossa alternativa correta aqui, ó, é a letra A. Evitar abrir anexos de remetentes desconhecidos para prevenir infecções por programas maliciosos, né? Que são esses malwares aqui. Então, com isso, gente, aqui nossas referências, né? E aí a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido bastante.